Olá, torcedor, torcedora do nosso esporte de uma forma geral, pelo YouTube, a nossa transmissão aqui no canal 7 TV Rio Preto, iniciando mais um Clube da Bola. Hoje recebendo aqui a visita da advogada Ângela Cristina, que é especialista em direito esportivo. Seja bem-vinda, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Marcos, o convite, né? Já estive nessa casa, acho que um ano passado, e hoje volto, né? Muito feliz pelo convite para trazer novidades aí do mundo da bola para vocês. Que legal, no nosso Clube da Bola, novidades do mundo da bola. É isso aí. Pois é, e nós temos aqui, antes de começar a entrevista, a participação do Palmeiras ontem na Copa Libertadores da América, 2-0. Uma vitória sobre o Cerro Porteño, né? O Borja parece que voltou a jogar, não sei se a presença do Filipão já no banco do Palmeiras deu gás aí pro atacante, né? Que acabou fazendo 2 gols na vitória do Palmeiras, que praticamente não, eu acho que está garantida essa vaga, dificilmente o Palmeiras vai deixar essa vaga escapar em casa, tem que perder de 2-0 para levar para os pênaltis, ou seja, parece que o Filipão ali, o primeiro gol do Borja, né? Parece que o Filipão tem mesmo sorte com o Libertadores da América, né? Ele foi campeão com o Palmeiras e parece que volta num momento oportuno aí, dando chances ao Palmeiras, quem sabe, de mais uma conquista da Taça Libertadores da América. Existe um outro ânimo, existe uma outra expectativa, não é? E o Filipão já foi campeão do mundo, foi campeão com a seleção brasileira, e esse Borja eu sempre defendi que é um excelente jogador, e que o Palmeiras estava bem servido ali na frente. Parece que é questão mesmo de posicionamento, cada treinador tem um pensamento de posicionamento, e esse parece que tem encontrado aí o Borja, o Filipão, para resolver o problema de gols da equipe do Palmeiras, né? É um grande jogador, sempre gostei desse Borja. Aí, mais uma vez, olha, com a perna esquerda, o centroavante está ali na área, não é para bobear mesmo, com a direita, com a esquerda, e depois de um primeiro tempo de 0-0, hein? Aí você vem de um oportunismo, né, do Palmeiras, no segundo gol também, para liquidar praticamente a fatura, e mais uma vez o Borja fazendo o segundo gol do Palmeiras. 2-0, Palmeiras em cima do Cerro Porteño. Tá bom. Deixa eu só encerrar agora, para a gente começar a entrevista com a... Parabéns ao Palmeiras por essa conquista. Eu só, antes de a gente começar a entrevista com a Ângela, advogada especialista em direito esportivo, fez um estágio agora na Inglaterra, esteve no Chelsea, esteve no Arsenal, né? Isso. E tem um monte de novidade para a gente. Eu quero chamar Como é que pode, relembrando o meu Santos Futebol Clube. Como é que Olha aí. Como é que pode perder um gol desse? Me explica. Você que é especialista, me explica. Ângela, pelo amor de Deus, me explica. É complicado, né? Mas olha, que absurdo. Olha o gol perdido. O goleiro batido, o goleirão. Olha. Meu Deus. O goleiro teve sorte, né? E a trave ajudou, né? Não, como é que pode? A trave ajudou. Quer dizer, por isso que o Santos está na zona de rebaixamento. Ai, que pena. Não, mas ele vai sair dessa, vai se recuperar. Acho. Olha só. Né? Vai se recuperar, sim. Impressionante esse gol perdido pelo Santos. Imagina. Seria 1-0 contra o Botafogo no Rio de Janeiro e o Santos estaria numa outra condição. Certo. Bom, Ângela, Ângela é especialista em direito esportivo, eu repito aqui para vocês, e ela teve uma passagem agora, ficou quanto tempo? 4 meses? Fiquei 4 meses na Inglaterra. 4 meses na Inglaterra tratando de direito esportivo. Conta pra gente como é que foi isso. Bom, eu sempre atuei aqui no Brasil, né, na área de direito desportivo, e sempre tive a curiosidade de saber como que é o trâmite lá fora, tá? Geralmente... É a questão burocrática, né? A questão burocrática, né? Porque o advogado, ele lida com toda a parte contratual. Nós temos os empresários que fazem a negociação, né, daqui para fora, de fora para cá. Só que toda a documentação, a verificação do passaporte do jogador,
a inserção desses dados no TMS, que é um sistema online de transferência de jogadores. Esse sistema foi criado pela FIFA, até para se evitar fraudes, tá? Na hora de fazer essa negociação do chamado pagamento por fora, né? Que muitos clubes, eles lançavam um determinado valor no contrato, só que tinham por fora. Com esse sistema, fica muito difícil que haja esse tipo de fraude, tá? O valor tem que ser exato ali no sistema. Os dois clubes têm que lançar exatamente o mesmo sistema, aí tem cruzamento de dados bancários, então fica mais difícil você burlar o sistema, tá? Com fraudes. E aí nós temos a janela de transferências, só para dar um exemplo, né? Só para dar um exemplo, esse goleiro que foi contratado pelo Chelsea, Sim. Então, 350 acho que milhões de reais, foi isso? Então, na verdade, foi, salvo engano, 45 milhões de euros. Tá? Na minha opinião, esse goleiro que foi contratado, que é brasileiro, né, inclusive, o Alisson, ele é um ótimo jogador, né? Eu não estou discutindo isso, mas não para tanto. Né? Se fosse aquele da Bélgica, eu ficava quieto. Agora esse Alisson... É assim, eu vi as partidas, né, da Copa, é um ótimo goleiro, mas não o melhor do mundo, mas né, os valores, o melhor do mundo é esse que foi pro Real. Isso, eu também acho, concordo com você. Agora, nessa transação aí, pode ter havido um por fora? Olha, é difícil com esse sistema, mas nada é impossível, né, gente, no mundo da bola. Nada é impossível. É difícil. Ele foi a negociação mais cara 2018/2019, porque a janela de transferência, ela ocorre 2 vezes ao ano, tá? Nós temos a janela de verão, né, que são as próprias confederações continentais que verificam a melhor data, tá? E o prazo. Lembrando que esse prazo de janela de transferência internacional, na primeira temporada, que é a temporada, no caso de verão, ela não pode ser maior que 12 semanas. Aí nós temos a segunda janela de transferência, que é a que ocorre no inverno, né? Então ele tem a janela verão-inverno, que ela não pode ter mais que 4 semanas. Aí onde os clubes, quando fala dessas janelas dos clubes, vai abrir a janela, os clubes brasileiros todos entram aí em pavor por conta de perder jogador, essa coisa toda. Lembrando que nós não temos mais a lei do passe. Não sei se vocês lembram, antes da Lei Pelé, o clube era proprietário do jogador. Então, o clube mandava no passe do jogador. Então, se o clube decidisse mandar o jogador para a Europa, o jogador não tinha a opinião de falar vou ou não. Ele era obrigado a ir, né? E também não tem como o clube segurar o jogador. Se o jogador, o outro clube que está comprando, pagou a multa, que a gente chama de cláusula indenizatória, o jogador vai para onde ele quiser. É por isso que eles estipulam a multa lá em cima, né? Lá não, a multa nacional de transferências dentro do Brasil, ela é até 2.000 vezes o salário do jogador. A cláusula indenizatória para transferência internacional é sem limite. Então, é do zero ao infinito, tá? Por isso que muitos jogadores são vendidos para a Europa, para a Ásia, com esses valores milionários, tá? Porque isso já é estipulado no contrato. O clube pagou, o jogador vai embora, tá? E essa cláusula indenizatória, ela gera aquilo que nós chamamos de mecanismo de solidariedade. O que é o mecanismo de solidariedade? Nada mais é que uma indenização internacional por formação. Então, o clube formador, ele tem direito a uma porcentagem da venda desse jogador. 5%. Tá? É 5%, e aí tem toda uma tabela feita pela FIFA, onde ela especifica as porcentagens por ano que o jogador ficou no clube. Por exemplo, a formação seria dos 12 aos 23 anos pela FIFA. Sim. Então, se o atleta passou pelo clube nessa idade, vamos supor 12, 13, 14, 15 anos, o clube tem uma porcentagem sobre isso. É 5% o valor da negociação, tá? E por ano é 0,25% desses 5%. Aqui na região mesmo, né? Vocês conhecem o Sid Clay, jogou no Corinthians e foi vendido, tá? Esse valor de venda, uma parte dele vai para o Catanduvense.
Porque ele passou na base do Catanduvense, salvo engano, quando ele tinha 21 anos. Ele ficou 4 meses e 10 dias, 5 meses e 10 dias. Então, o Catanduvense irá receber essa indenização, tá? O clube que está comprando, ele é obrigado a reter esses 5% e repassar para os clubes que contribuíram para a formação desse atleta. E os nossos dirigentes não sabem disso, Angela? A maioria não sabem. A maioria não sabe? A maioria não sabem, tá? Ou às vezes, eles não têm conhecimento das transações que são efetuadas. Então, o advogado desportista, ele tem o acesso, né, que é público, depende do conhecimento da pessoa poder acessar, né? Sim. De quais são as transferências que são feitas, quem está sendo transferido e pelo sistema TMS, por quanto foi transferido. O que é esse sistema TMS? É um sistema online de inserção de dados, de informações de jogadores que estão sendo vendidos. Tá. E isso é no mundo todo. Então, se o Brasil vende para a Europa, tem no sistema. Se a Europa vende para o Brasil, tem no sistema. E, obrigatoriamente, tem que ter os valores. Tá certo. Então, o clube por onde esse atleta passou, provavelmente tem o chamado passaporte do jogador, onde tem todo o histórico do jogador. Ali Deixa eu consegue aproveitar, verificar. então, deixa eu aproveitar a oportunidade. Porque aqui no América, vamos pegar o América, por exemplo. O América está aí um capenga e tal. Mas ele tem uma esperança de receber do Lucas Lima, só que o Lucas Lima não foi vendido. O Lucas Lima está no Palmeiras, não sei o que aconteceu, como é que foi a transação. O Luan do Grêmio também não foi vendido, continua lá no Grêmio. E me parece que tinha um outro jogador que eu não me recordo o nome, porque eles estavam atrás aí e tal. Mas qual é o específico? Você tem conhecimento? Sim, eu tenho conhecimento dessas transações. O que ocorre é o seguinte, geralmente os clubes, eles têm os seus advogados. Sim. Tá? Então, assim, eu não sei lhe dizer mas como que foi feito lá dentro. O Santos perdeu o prazo para segurar o Lucas Lima. E ele acabou indo para o Palmeiras. Nesse caso, o América não tem nada para receber. Então, vamos explicar, gente. Tem 2 tipos de indenização. O mecanismo de solidariedade, que está no Estatuto de Jogadores FIFA, anexo 4, anexo 5. E nós temos a indenização por formação nacional, que foi instituída pela reforma da Lei Pelé de 2011, artigo 29A. O que diz o artigo 29A? Que muitos clubes da região, gente, pasmem, não sabem que tem dinheiro para receber. Então, o que acontece? Toda vez que há uma transferência nacional e onerosa, esse clube de formador, ele tem direito a 5% da indenização por formação. Então, se o jogador joga no Santos e é vendido para o Palmeiras, 5% dessa negociação vai para o clube formador, na porcentagem que está lá no artigo 29A, vamos supor, dos 14 aos 17, 1%, dos 17 aos 19, 0,5%. Tá? Então, os clubes, desde 2011 isso, tá? Isso não existia antes. Tá. Então, desde 2011, quando há uma transferência onerosa e nacional, aquele clube que contribuiu para a formação do atleta tem direito a essa indenização nacional. Muitos clubes, gente, nem sequer sabem disso. Tá? Então. Agora, e o mecanismo já existe há muito tempo, tá? Toda vez que ocorre uma transferência onerosa internacional. Internacional. Tá? O mecanismo de solidariedade é internacional. Tá. O mecanismo por formação é nacional. Sim. Tem que ser oneroso. Então, deixa eu tá? perguntar, o América vai receber alguma coisa do Lucas Lima? Deveria. Deveria, mesmo com essa transação do Santos com o Palmeiras? Se foi depois de 2011 que ocorreu, deveria. Foi depois. Deveria. Então quem é que tem que arcar com essa responsabilidade financeira? O Santos ou o Palmeiras, no caso? Quem comprou. Palmeiras. Por exemplo, o Palmeiras, ele tem que ser, a partir de 2011, ele é obrigado Na verdade, ele a não separar comprou, esse valor. ele não comprou o Lucas Lima, ele fez um acordo com o Lucas Lima, ele tirou o Lucas Lima do Santos, que o Lucas Lima saiu com passe livre. Então, mas o que acontece? Houve uma transferência onerosa, porque para se ter direito ao mecanismo de solidariedade ou à formação nacional, a transferência tem que ser onerosa. Se foi gratuita, aí não tem nada a receber. Agora, precisa ver o seguinte, nem tudo que é falado na imprensa, gente, é o que consta no papel.
É isso que tá. É aí que tá a situação, Entende? né? Agora, por exemplo, empréstimo oneroso também conta, tá? Deixa eu perguntar, Ângela, o empresário, o empresário de futebol, a gente muitos dizem que é considerado um câncer no futebol, um empresário. Você entende assim também? Não. Não? Não. Claro, gente, nós temos empresários e empresários, né? Da mesma Então, forma... que tem picareta, vamos dizer, nós temos um empresário tem um bom empresário sério e tem picareta. e tem um empresário que não é sério. Certo. Né? Você prefere evitar essa expressão picareta? Eu prefiro. Mas eu fico mais à vontade. Não, eu prefiro. Né? Eu entendi. Porque o que acontece? O Cristiano Ronaldo, vamos dar um exemplo da Europa, é o Jorge Mendes, salvo engano, né, o nome do empresário dele. Quem era Cristiano Ronaldo antes do Jorge Mendes? Ninguém. O Cristiano Ronaldo era lá, acho que da Ilha da Madeira, jogava lá uma bolinha, aí foi para Portugal, tal. Quando o Jorge começou a empresariá-lo, o que aconteceu com o Cristiano Ronaldo? Quem é o Cristiano Ronaldo hoje? É claro que os clubes por onde ele passaram deram uma certa visibilidade. Tanto que os clubes hoje, gente, está cobrando uma taxa aí que chama taxa de vitrine. Alguém já ouviu falar? Não. Uma novidade aí. Até isso, está cobrando o jogador. Taxa de vitrine. Então é a mesma coisa para suprimir o direito de imagem, então, do jogador que ele tem. O que é a taxa de vitrine? Olha, o jogador, vamos dar um exemplo, joga aqui no Ameriquinha. Aí o empresário chega no Corinthians e fala, olha, esse jogador é bom, tal, eu quero que ele jogue aqui. Qualquer time, o Corinthians, Palmeiras, né, tanto faz, fala, tudo bem, eu contrato ele aqui, só que eu quero 5% da taxa de vitrine. O que é isso? Quando ele for vendido lá na frente, 5% dessa negociação é minha. Porque se ele foi vendido, é porque ele jogou aqui no meu clube. Eu fui a vitrine dele. Entendi. Isso é legal, eu acho bacana, dá uma chance mas pro jogador. é o direito de imagem. Eu fico impressionado com o Direito seguinte, de imagem é diferente de direito de vitrine. Eu sei, mas vai ficar do mesmo tamanho, porque é o seguinte, o jogador, ele quer o direito de imagem, ele já recebe o salário dele, recebe premiação, bicho, não sei o quê. Luvas. Luvas, ainda tem direito de imagem, do quê? Imagem, mas mais imagem, meu Deus do céu. Então, esse direito de vitrine, na verdade, fica para o clube. Né? É o clube que retém esse direito de vitrine. Então seria uma coisa para suprimir o direito de imagem. Para assumir na verdade, assim, você é empresário, vamos lá, você é empresário do Neymar. Ó, um beijo pro Wagner Ribeiro. Você é empresário do Neymar. Você chega no dirigente e fala, olha, eu queria que o Neymar jogasse no Corinthians. Aí eu falo, olha, ele joga bem, né? É um bom jogador. Vamos fazer o seguinte, eu contrato o Neymar, vou pagar o salário dele, só que eu também quero o meu direito de vitrine. Como ele vai jogar no Corinthians, ele vai ficar exposto ao mundo, gente. Tanto que a maioria dos jogadores foram para a China, do Corinthians, foram para times árabes com valores altos, porque é uma vitrine. Tá. Aí o Corinthians cobra 5% da transação para o jogador ser exposto pelo time. Esse é o direito de vitrine. Novidade, tá? Isso é novidade. Bom, falando em novidade, eu quero saber o que você aprendeu em 4 meses, o que você não sabia e o que você aprendeu em 4 meses na Inglaterra. Olha, primeiramente, que o empresário não é o câncer, né, do futebol. Há empresários, infelizmente, de índole ruim, como em qualquer outra área, tá? Mas que, de uma certa forma, eles abrem os campos para esse jogador. Vamos lá, gente, vamos falar da realidade do Brasil? Vamos falar da realidade do Brasil? Vocês acham que 100% dos jogadores teriam condições de fazer negociações internacionais? Não, nenhum, acho que nem 10%. Nem 10%. Sabe? Tem a questão também no mínimo ele seria enganado umas 10 vezes na mesma transação. Não estou generalizando, mas a maioria dos jogadores, gente, sabem jogar bola. A vida deles é jogar bola. Não tem quem gerencia. Eles vão saber gerenciar a carreira deles. Então, às vezes, o empresário, ele é aquele cara que faz a transação de venda e é o cara que gerencia, gente, a carreira do jogador. Eu vou contar um caso de um empresário famoso, eu não posso falar o nome, o Wagner Ribeiro, que ele me contou uma coisa que eu acho interessante. Um dos empresariados dele, que ele empresaria, foi comprar um apartamento lá no Rio de Janeiro. Quando o dono do apartamento descobriu que o jogador era o comprador, o apartamento dobrou de preço. É assim mesmo.
Aproveitou então, a oportunidade. tudo para ele, tudo para o jogador é mais difícil. Para comprar um carro é mais difícil, então, para comprar na um verdade, imóvel é mais difícil. ele não gerencia apenas a questão da transação do Não, jogador para o clube. a vida. Ele fica gerenciando a vida do cara, então A é vida, diferente. ele é empresário, ele é procurador, ele é representante, Entendi. sabe? Cuida da imagem. Aí estabelece um relacionamento de confiança entre as partes e aí Sim. segue o Agora, processo. tem empresário que explora? A gente tem. Não vou defender todo mundo. Tem empresário aqui, como eu sou presidente da Comissão de Direito do Esporte aqui da OAB de São José do Rio Preto, já chegou casos para mim de empresário que mandou o jogador lá para a Arábia só com a passagem de ida. Aí chegou mesmo? lá, juro pra vocês, eu não vou falar os nomes, tá? Tá correndo aí. Mandou o jogador pra cá, pra Arábia, só com a passagem de ida. Chegou lá, ele não se adaptou, não tinha dinheiro pra voltar. Ah, aí não. É empresário Isso não acontece, gente, só aqui, viu? É no Brasil todo. E empresários que prometem, olha, eu tenho contato no Palmeiras, no Corinthians, no Santos, no São Paulo, no Cruzeiro, o seu filho vai estourar. Ó, tanto, custa tanto, é 10 mil para fazer o vídeo lá de apresentação, eu cobro mais X porcentagem para gerenciar a carreira, e o cara não tem contato em lugar nenhum. Isso acontece? Acontece. Infelizmente, por causa de algumas frutas podres, a classe que realmente trabalha acaba ficando mal falada. Tá. Me conta dessa experiência do Chelsea, é um outro mundo, o Arsenal é uma outra história, não é? Outro mundo. Assim, o estádio é maravilhoso, né? Eu até contei aqui pro Marcos no intervalo, né? Antes de começar o programa, a grama do Chelsea é sintética, viu, gente? Sintética, não é grama, é grama sintética. O estádio do Chelsea é o estádio mais antigo, né? Mas maravilhoso, fui muito bem recebida. Eu queria ter informação de como que é feito lá, né? Há empresários também na Europa, a gente acha que é só no Brasil, mas há empresários lá. É que lá é diferente. A UEFA, que é a confederação que representa a Europa, aqui no Brasil, gente, a confederação continental é a Conmebol, não é a CBF, tá? A CBF, ela representa o Brasil. Brasil, tá? Conmebol. É a Conmebol. Aí nós temos a Confederação da Ásia, a Confederação da Norte América, América Central e Caribe. Então, nós temos as confederações continentais. A UEFA, ela é muito em cima dessa questão de negociação, tanto que partiu da UEFA acabar com essa história de empresário do futebol. Tá? Isso partiu da UEFA. Aí a CBF... Ela resolveu regulamentar para que as coisas ficassem mais transparentes. Então, hoje nós temos empresários FIFA, ou, melhor dizendo, empresários CBF, que são pessoas que têm um registro na CBF. Todas as transações nos quais esses empresários participam são registrados na CBF. Fica, a quem quiser ver, no site da CBF, tá? Para você acompanhar. Geralmente são pessoas jurídicas, tá? Ou pessoas físicas, mas a maioria são pessoas jurídicas que realizam todas essas transações, tá? Então, assim, na Europa é bem mais controlada essa questão de venda, de jogador, né? Mas nós temos lá os J. Ávilas da vida, o Zé Sim, Maria Marina. Tem as pessoas que... Marco Polo Del Nero. Tem as pessoas que trabalham com futebol mais assiduamente, vamos dizer, como todo o mundo, né? E na Europa, eu vejo que há uma transparência maior no futebol do que no Brasil. Não estou falando que no Brasil nós estamos caminhando para ter um futebol transparente. Na Europa, eu verifico que essa transparência já existe, tá? E eu achava que os brasileiros fossem fanáticos do futebol, que nós fôssemos os mais fanáticos, né? Mas os europeus são mais fanáticos. São mais fanáticos do que nós. Todos os jogos. Muito mais fanáticos. Todos os jogos que você assiste na Copa do Mundo, todos os jogos, né? A casa tá cheia. Sim. Os estádios lotados. Aqui no Brasil você vê aqueles na arquibancada, você vê aqueles vagos, aquelas coisas sem torcida. Às vezes nem torcida tem, uma torcida só de um lado, porque o torcedor não pode encontrar com outro torcedor que sai morte, é uma pena, entendeu? né? Então, porque acaba um pouco a magia, né? É porque é o gostoso você no estádio, você vê a outra torcida ou explodindo de raiva e a outra torcida explodindo de alegria.
Entendeu? Então tinha aquela coisa. Agora você isolou, vai uma torcida só, no que graça tem? Perde a graça, né? Infelizmente a violência é a culpada dessa história Sim. do nosso futebol. Sim. Mas, Ângela, então, e no Arsenal, como é que é? Ah, É a mesma coisa, não? não, Do Chelsea? é sim, a mesma. É que o estádio do Arsenal é mais novo, ele teve uma reforma recente, né? Tem brasileiros que trabalham na parte administrativa do Arsenal. Tem uma diferença, viu, gente? Por exemplo, nos Estados Unidos, o nosso futebol não é tão conhecido. Por isso que as transações internacionais para os Estados Unidos para mim, insignificativa, praticamente, né? As maiores transferências ocorrem para clubes europeus. Porque lá nos Estados Unidos, o que eles gostam mesmo é do futebol americano. Eles não são tão aficionados por futebol, tá? Lá na Europa, nós não somos conhecidos só como o país do futebol, tá? Ou o país do carnaval. Eles gostam muito de saber a questão da nossa natureza, eles acham lindo o Brasil. Quando eu cheguei lá, eles queriam saber da Amazonas, se era aquilo mesmo, né? A maioria tem vontade de vir e conhecer a Amazonas, nem tanto o Rio de Janeiro, né? Pelo menos lá na Inglaterra, a imagem que é passada do Brasil é mais essa questão de natureza, futebol, lindas praias, né? E o respeito, né? Tá. Quando eu cheguei e falei que eu era brasileira, né? Eu fui muito bem recebida, né? Porque a gente sabe que tem essa questão do preconceito do latino-americano, né? Nos Estados Unidos eu senti mais isso, na Europa eu não senti preconceito, tá. essa questão de ser mulher, né? E de ser latino-americana. De proveito para a sua profissão, para a sua atividade como advogada especialista em direito esportivo, você aprendeu alguma coisa lá? Nossa, é uma experiência de vida que eu vou levar para sempre, né? Porque eu já trabalho aqui em alguns clubes, né? E hoje eu sou professora aqui também. Eu até gostaria de informar que provavelmente o próximo ano, agora em 2019, nós abriremos aqui em São José do Rio Preto o primeiro curso de pós-graduação em gestão e direito do esporte. Olha aí, que coisa boa. Aqui na Unirp, Aí. tá? Vai ser o primeiro aqui da região. Nem Ribeirão Preto, que é uma cidade maior que a nossa, possui esse curso, tá? Virão professores aí de São Paulo, o advogado do Palmeiras, Santos, Corinthians, empresários do esporte, pessoas que lidam com isso dia a dia, gestores do esporte, né? Vai ser um curso muito bacana, o primeiro, inédito, nunca teve aqui na região, em gestão e direito do esporte, a partir do ano que vem. E isso tudo, essa experiência toda que você tem, você vai transportar, claro. Eu vou transportar. Para essa atividade que você vai desenvolver. E para mim, assim, a gente começa a ver as coisas com os outros olhos, porque quando você trabalha com transferência do Brasil para lá, você vê de uma outra forma. Quando você está lá e recebe, é de uma forma totalmente diferente, né? E quando o jogador vai para a Europa, muitas vezes é a primeira vez que esse jogador está indo. Então, se você tem essa base para poder estar passando para ele, chega lá, o clima é isso, a comida é assim, como que funciona o transporte público, né? Você tem essa base para você ajudar o jogador que está saindo do Brasil pela primeira vez. Gente, muitas vezes, eles não sabem falar o inglês. Sei. Né? Por mais que, por exemplo, é óbvio, né, o inglês se fala na Inglaterra, o espanhol se fala na Espanha, só que, às vezes, na Inglaterra, na Espanha você vai ter que falar o inglês. Na Alemanha, é muito difícil, gente. Tá. Então, às vezes, você vai se comunicar em inglês. Então, esse jogador, ele sai daqui meio perdido para lá. Entendi. Então, se você tem essa experiência de lá, fica mais fácil você estar passando isso para o clube e estar passando isso para o jogador que está indo para lá. Porque é muito diferente aqui do Brasil, viu, gente? Olha, a conversa estava muito agradável, gostoso, passou rápido o programa, né? Porque a gente aprende a cada dia que passa, a gente está na vida, todo dia a gente aprende alguma coisa. E hoje eu acabo de enriquecer meu conhecimento na área esportiva, não é que não é muito mais a minha área, já foi uma época. E eu queria te agradecer. Obrigada, parabéns Marcos. pelo seu trabalho. Eu trabalho. que agradeço o convite. E volte sempre aqui no nosso estarei à disposição. Clube da Bola, para que a gente possa trocar mais informações.
Gente, o nosso programa vai ficando por aqui. Muito obrigado e até a próxima segunda.